Boa noite, estamos começando o Jogo do Poder aqui na rede CNT TV Tropical de Londrina e hoje vamos receber aqui um convidado especial para falar de política com a gente. É o Clodomiro Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da UEL. Boa noite, Clodomiro, seja bem-vindo ao Jogo do Poder. Como você faz a análise hoje da questão política nacional, do país, sendo que a Dilma está afastada, esse governo Temer, como é que anda as pernas do governo Temer? Boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Realmente nós vivemos uma crise hoje no campo político e, ao meu ver, essa crise não é uma questão só conjuntural, ela é uma crise estrutural, né? E se a gente avaliar a questão da política no país, nós temos basicamente dois caminhos de análise que permite uma adequada compreensão, ao meu ver, desse cenário que nós estamos vivendo. O primeiro, talvez, é olhar a história política no país na perspectiva da ausência da participação social. Durante o século passado, desde a República Velha até o golpe militar em 64, o que nós tivemos ali foi uma ausência quase que absoluta da participação da sociedade. Então, essa fronteira entre Estado e sociedade, que deve ser bastante interrelacional, ela teve ausência da participação da sociedade. Um dado importante, a última eleição antes do golpe militar, que foi a eleição de 1960, que saiu vitorioso Jânio Quadros, nós tínhamos apenas 20% da população alistada eleitoralmente fazendo o uso do exercício dos direitos políticos. E isso, de fato, nós vamos ter uma mudança significativa com o processo de redemocratização. Essas eleições, por exemplo, nós temos 71% da população brasileira alistada, ou seja, apta ao exercício dos direitos políticos. Então nós temos o quê? Nós temos agora a participação da sociedade. Nós temos o aspecto quantitativo. O que nós precisamos melhorar agora é o aspecto qualitativo dessa participação. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto, Rafael, é que nós tivemos, ao longo desse percurso que eu resgato aqui contigo, a ausência da participação do direito. Veja, na década de 60, com o golpe militar, a direita chega ao poder e a própria direita ela se afasta do direito, ela se afasta do Estado de Direito. E a esquerda, por sua vez, por questões ideológicas, ela também não olha o direito de forma otimista, ela tem um certo ceticismo em relação ao direito, até porque encara o direito como um braço do Estado no exercício da dominação social. Então, a partir da redemocratização, os partidos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, eles tiveram que começar a levar a sério o direito. E isso por quê? Porque com a Constituição em 88, de fato, nós ingressamos no Estado de Direito e democrático. A questão de 88 até agora é um marco de praticamente 25 anos, quase 30 anos, desse processo de redemocratização. E o que nós temos agora no cenário mais recente são as manifestações de 2013, em que a sociedade clama por um aprofundamento democrático. E, de outro lado, nós temos a Lava Jato demonstrando que o sistema político ele está sendo criminalizado. O que significa isso? O sistema político, os partidos, no modo geral, eles se afastaram do direito, produziram uma fuga do direito, fugiram da legalidade, fugiram da formalidade. E isso agora acaba tendo como consequência esse processo de criminalização do sistema político. Então você tem o quê? Você tem a sociedade clamando por mais democracia, mas altamente desconfiada do sistema político, que a cada dia mais tem sido criminalizado pela própria Operação Lava Jato. A questão da impunidade nesse sistema todo, ela tem uma influência muito grande nesse processo democrático ou não? Historicamente, a impunidade ela sempre caminhou paralelo à feitura das nossas instituições e do próprio fazer político. A Lava Jato ela acaba colocando isso num patamar novo, até porque nós temos, do meu ponto de vista, um resultado agora do processo da Constituinte para cá, em que nós temos aí a presença do concurso público para o ingresso na carreira da magistratura, Ministério Público, enfim. E você olha que nós temos vários jovens, sejam magistrados, procuradores, a própria Polícia Federal. Então é uma nova geração que tem uma outra perspectiva da própria punibilidade. E isso começa a colocar o sistema político numa nova perspectiva, ou seja, a sociedade olha para esses mecanismos de controle e começa a perceber que, de fato, eles têm uma efetividade no cumprimento da punição. Como é que você vê, aos olhos da população, esse governo interino do Temer? Já que você citou aqui que em 2013 a população esteve nas ruas, lutando, ou reivindicando um governo melhor. Como você vê, aos olhos do povo, esse governo interino?
Olha, na verdade, a impressão que nós temos é que existe uma visão em que a sociedade olha de maneira dividida, né? Até porque nós tínhamos até então várias manifestações que se iniciaram em 2013 e foram canalizando por um protesto contra o PT e contra a presidente Dilma. Agora, nós não podemos perder de vista que esse governo interino faz parte do governo petista, né? O Temer foi vice-presidente do primeiro e do segundo mandato. Não dá como vencilhar, né? Não tem como... Então, parte da população olha na perspectiva que esse governo interino é a oposição do PT. Outra parte, talvez olha, poxa vida, esse governo que aí está, inclusive com toda a base de apoio que hoje está na sua correlação, estiveram até alguns meses atrás apoiando também a presidente Dilma e tendo como vice-presidente o próprio Michel Temer. Então você cria o quê? Essa visão dicotômica. Ora, temos oposição ou ora é uma continuidade do governo anterior. Uhum. Também o Temer ele teve uma aproximação também da bancada evangélica, né? Como é que você vê essa questão também dessa aproximação de outros partidos também que era oposição ao governo Dilma, né? E essa aproximação do Temer em relação ao seu governo? Olha, Rafael, a impressão que dá é que nós não temos ali um debate republicano como nós gostaríamos para um exercício sadio da democracia, né? Essas aproximações, apoio, não se dá basicamente em uma questão fixada em base ideológica, num conteúdo propositivo de governo. A questão é muitas vezes o quê? Congregar apoio para que nós tenhamos o quê? Condições de votar e aprovar determinadas medidas no Congresso Nacional. Então, essa oscilação, ela é resultado de uma ausência republicana do debate dentro do Congresso Nacional. Ou seja, aqueles partidos que estavam na base de apoio da presidente Dilma, né, até a última semana do seu mandato, da sua presença no mandato dela, na semana seguinte estavam apoiando o Temer. Então, uma ausência, uma fragilidade do debate democrático dentro do próprio Congresso Nacional. Uhum. Olha, a gente vai para um breve intervalo e o Clodomiro aqui vai debater aqui a política nacional e também de Londrina a questão das eleições municipais de 2016. Em breve intervalo, já voltamos. Voltamos com o Jogo do Poder com Clodomiro Banvart Júnior, que é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina. Clodomiro, conversamos aqui sobre a política nacional e agora que já fizemos uma análise crítica, qual que é a saída dessa situação? Novas eleições, enfim, o que tem que ser feito para talvez tornar esse governo um pouco mais democrático, enfim, qual que é a saída? Olha, Rafael, eu acho que a saída ela não é uma saída rápida, até porque, como eu disse anteriormente, a questão hoje é uma questão estrutural e que nós arrastamos ao longo dos últimos anos, praticamente dos últimos 20 anos, nessa polaridade criada em 94 entre o PT e o próprio PSDB. O que nós temos hoje é uma fragmentação desse sistema, ou seja, quando você olha para a estrutura política, qual é o grande problema? É o PT? É a corrupção? Do meu ponto de vista, não é o PT. É um sistema político que está todo ele corrompido. E isso cada vez mais é evidenciado pela própria Operação Lava Jato. Então nós corremos um risco de criar um ceticismo no eleitor em relação à política. Por quê? Porque a própria política, a cada dia mais, ela tem sido criminalizada, transformando, inclusive, o próprio STF num tribunal penal a julgar o sistema político. Então, quer dizer, nós temos um cenário muito negativo. Como nós podemos sair daí? A impressão que eu tenho é que nós temos que ter um pouco de cuidado ao tecer a crítica. Por quê? Porque muitas vezes nós criticamos as instituições, criticamos a própria democracia. A crítica não está aí. Nós devemos criticar o funcionamento dessas instituições. Devemos preservar, sim, as instituições democráticas, mas fazendo uma crítica em relação ao funcionamento delas, da forma como está colocado. Então, o que nós temos aí no cenário é que a possibilidade de uma solução rápida, eu não vejo. Inclusive, não vejo nesse governo interino, caso ele se mantenha até 2018. Né, porque nós estamos num processo de julgamento ainda da presidente Dilma e pode ser que ela até volte. Né? Não há nada que negue essa possibilidade até esse momento. Mas digamos que o governo interino, Michel Temer, ele se mantém até 2018, com as eleições de 2018, a grande questão é o seguinte:
qual é o partido hoje no país, ou qual é a grande liderança que consegue congregar forças para chegar vitorioso lá, e não só vitorioso, mas congregar forças no sentido de tocar as reformas importantes que o país tanto necessita. Nesse aspecto, me parece, nós temos uma fragmentação muito grande que dificulta, nesse momento, uma sinalização de qual força ou de quais forças chegarão vitoriosas lá. A questão da impunidade que a gente tinha comentado aqui no primeiro bloco, a gente tem ali o Cunha que foi afastado, né, Renan, vários políticos estão respondendo ao processo na justiça, enfim, e essas pessoas tomaram, né, o tento de julgar ou, enfim, administrar essa situação no país. A mão está podre que está coordenando isso? Como é que você vê isso? A percepção nossa, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, é que realmente o próprio sistema político ele está funcionando descolado da sociedade, né? A impressão que se dá a cada momento que você olha para uma nova fase da Operação Lava Jato é que, de fato, existe uma apropriação do próprio Estado de forma privada. Então, nós estamos olhando para os nossos políticos de forma muito cética, por quê? Porque quando você fala do político, você fala, poxa vida, é aquele que vai ser apropriado de um bem público, de um patrimônio público, do Estado, em benefício próprio. Então, essa visão equivocada, que não deve prosperar, porque o correto é que o político e a própria política esteja para o uso e resultados públicos, né, resultados coletivos, é isso que está em xeque, é isso que nós devemos mudar, né? E isso vai ser mudado na medida que nós temos o quê? O aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, como estamos aí observando, né? Ministério Público, Polícia Federal, a própria magistratura, enfim, todo um complexo que hoje atua nessa questão da preservação da democracia e, ao mesmo tempo, que a punibilidade dos equívocos praticados. Agora, Rafael, a solução disso, no aspecto positivo, é que nós precisamos fazer o quê? Uma reestruturação da própria política internamente. Uma redemocratização dos partidos políticos, uma inserção dos partidos em relação à própria sociedade e uma inserção da pauta da sociedade dentro desse processo. Porque, democraticamente, a sociedade exige o quê? Ela exige uma participação mais efetiva no exercício do poder democrático. Certo. Vamos agora aproveitar esse bloco também para... A gente falou uma política nacional, mas vamos pegar as eleições municipais de Londrina. Né, a grande questão... Nesse caso, né, ao meu ver aqui, é se o Kiref sai do armário. Ele vai ser candidato mesmo, que muda totalmente um cenário de uma eleição municipal. Como você está vendo as próximas eleições municipais do Executivo aqui de Londrina? Sai ou não sai? O que muda? Enfim. Olha, se o Kiref se lançar candidato, a tendência, a meu ver, é que nós tenhamos uma polaridade de dois grupos que historicamente sempre estiveram exercendo um papel na política londrinense. Né? De um lado o Kiref, de outro o Marcelo Bellinati. Até então, o Kiref está dizendo que não será candidato, mas as suas ações parece que demonstram uma tendência para que ele saia candidato, pelo menos é isso que se observa. Se ele concorrer, provavelmente nós teremos essa polaridade. Se ele não concorrer, muito provavelmente nós teremos o quê? Uma quantidade bastante expressiva de outros partidos lançando nomes, e aí nós vamos ter o quê? Uma fragmentação do próprio Novo. Em 2012, o Kiref foi um novo na política londrinense. Agora, a impressão que me dá, na sua ausência, é que nós teremos o quê? Vários novos. Então você terá uma fragmentação desses novos. E a questão que fica a saber é se esses novos terão a possibilidade de contrapor a plataforma, inclusive, a expressão de votos aí do Marcelo Bellinati. Tanto que o Kiref estava com na pesquisa, né, no começo das eleições na qual ele foi eleito, ele estava, né, assim, com 3%, enfim, e foi eleito prefeito de Londrina. Além dessa nova liderança, que pode surgir ou não, mas nós não temos um nome ainda, fica a cargo ali, talvez num segundo turno entre Kiref e Marcelo, se ele sair mesmo, né? Como é que você vê essa questão, caso ele fale que sim, ele vai ser prefeito ou não? Marcelo e Kiref, como você analisa isso? Eu acho que nós vamos reeditar eleições que nós já tivemos aqui no passado em Londrina. Londrina é uma cidade, a meu ver, dividida, ela tem duas tendências de enxergar o modo de operacionalizar a administração pública, né? Isso é bem evidente, bem evidenciado nas eleições anteriores. Então, me parece que se o Kiref lançar o seu nome, ele tem a seu favor o quê? A sua administração, que é avaliada de forma muito positiva, né? E o Marcelo Bellinati,
eleito deputado federal de uma maneira muito expressiva na última eleição, né, tem o patrimônio do próprio tio que já exerceu a administração pública algumas vezes na cidade de Londrina. Então você tem dois capitais políticos importantes na cidade. E a tendência é que isso vai gerar uma nova polaridade nas eleições, caso de fato o Quiref efetive a sua candidatura. Vamos para um breve intervalo agora e já voltamos com mais informações aqui. O Clodomiro está com a gente aqui para falar sobre a política nacional e também da cidade de Londrina. Muito obrigado pela audiência, já voltamos. Estamos de volta com o programa Jogo do Poder e você vai ver agora os destaques da semana diretamente de Brasília. O presidente em exercício, Michel Temer, quer mostrar que o país retomou os investimentos. Em uma reunião com o núcleo dos ministérios ligados à infraestrutura e lideranças do governo no Congresso, ele discutiu a conclusão de obras de infraestrutura. Determinou que nada de novo seja lançado até que sejam concluídas as obras que estão paradas. A intenção é preservar os recursos que já foram investidos, mas ainda falta o levantamento completo de quantas obras estão paradas no país. Para o Ministério das Cidades, a prioridade é a conclusão da transposição do São Francisco e a retomada do Minha Casa Minha Vida. A perícia do Senado concluiu que Dilma Rousseff teve participação direta nos decretos que liberaram crédito sem autorização do Congresso, mas não atuou nas chamadas pedaladas fiscais. A perícia técnica foi encomendada pela defesa no processo de impeachment. O estudo apontou que 3 dos 4 decretos de crédito que motivam o processo de impeachment eram incompatíveis com a meta fiscal. Os peritos dizem que os créditos teriam de ser autorizados pelo Legislativo. Eles responderam a 99 perguntas feitas pela defesa e pela acusação, além do relator, sobre as 2 acusações que motivaram o pedido. Aliados da presidente afastada dizem que o resultado reforça o discurso contra impeachment. O deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, será o relator do recurso apresentado pelo presidente afastado na Comissão de Constituição e Justiça. No recurso apresentado na última sexta-feira, Eduardo Cunha pede para que seja anulada a votação do parecer que recomendou a cassação do mandato dele. A defesa do deputado suspenso questiona diversos pontos do processo. O parecer do deputado Marcos Rogério foi aprovado por 11 votos a 9. A indicação de Fonseca foi anunciada pelo presidente do colegiado, Osmar Serralho. Ele afirmou que levou em conta a competência e experiência como advogado de Ronaldo Fonseca, pertencente à mesma igreja de Eduardo Cunha. O governo anunciou reajuste de 12,5% no Bolsa Família, principal bandeira petista. O aumento, maior do que havia sido prometido pela presidente afastada Dilma Rousseff, foi anunciado no mesmo instante em que movimentos sociais realizavam um protesto contra a proposta do governo de cortar gastos públicos. O programa, que atende a 14 milhões de brasileiros, não era reajustado há 2 anos. O impacto no orçamento anual será de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Voltamos com o Jogo do Poder aqui com o nosso convidado Clodomiro Banvart Júnior. Clodomiro, estamos encaminhando para o final do programa. Eu queria que você analisasse a importância de uma eleição, não só municipal, mas no momento atual que nós vivemos, né, politicamente, já que há uma rejeição muito grande, né, de políticos, né, da questão da Lava Jato e outras investigações que está tendo, né, há uma aversão à política, o povo tem que entender a importância do voto dele, né, enfim, como que você analisa isso? Olha, como disse anteriormente, a eleição, a conquista do voto, isso é um elemento importantíssimo, sobretudo para a nossa história política brasileira, porque isso é muito recente. Não é? É uma conquista que nós conseguimos aí de 85 para cá, portanto, há 30 anos. Eu sempre digo, nós vivemos uma democracia balzaquiana, uma jovem democracia. Né? E, então é importante o quê? É importante assegurar o exercício regular das eleições como um mecanismo de transformação da própria realidade. Essa é a grande chance que nós, cidadãos, nós eleitores, temos de visualizar um futuro melhor em relação à nossa cidade, ao Estado, inclusive ao país. E as eleições municipais elas têm um papel fundamental. Por quê? Porque o político está próximo da sociedade.
o vereador está próximo, o candidato a vereador, o candidato a prefeito, ele pode inclusive beber, tomar um cafezinho na sua casa. Então essa proximidade permite que a população possa distanciar um pouco essa visão cética em relação à política e esse contato pessoal ter uma perspectiva mais otimista, uma perspectiva de mudança. Por quê? Porque a mudança começa localmente, né? Então o papel importante das eleições neste ano, mesmo que o cenário nacional seja altamente conturbado. Agora, um aspecto talvez negativo dessas eleições, a meu ver, está na mudança da legislação eleitoral. Por quê? Porque nós tivemos uma redução bastante drástica do tempo da campanha. A campanha eleitoral, até então, era 90 dias, agora nós temos apenas 45 dias. Então a grande questão que fica é o seguinte, e aquele candidato novato que está lançando o seu nome, será que em 45 dias ele tem o tempo suficiente de se tornar conhecido, de levar as suas propostas, né, e concorrer com aqueles outros que já são conhecidos, né, ou inclusive que já administram o próprio município? Então essa é uma questão que merece um pouco de reflexão, né, e do meu ponto de vista uma crítica em relação à mudança da legislação eleitoral que acabou suprimindo esse direito de participação do próprio político e da parte do eleitor, o direito à informação das suas propostas, da sua campanha, enfim, da sua plataforma de governo. Apesar desse aspecto negativo, há uma expectativa de melhora na qualidade, vamos dizer assim, do político que está lá, né? Não tanto pelas investigações que está tendo, pela participação da população nesse processo que, ao meu ver, aumentou bastante, né? Há uma expectativa de melhoria, né, nos serviços prestados pelo político, enfim. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo de forma bastante otimista. Por quê? Porque esse aspecto negativo que a política nacional nos impõe, ela gera, sim, ceticismo, uma descrença, mas, ao mesmo tempo, ela deixa o eleitor muito mais atento, porque ele começa a perceber que as mudanças da sua vida, inclusive mudanças que passam na esfera coletiva, que afetam a sua vida pessoal, perpassa pela política. Então, a impressão que eu tenho é que ele está mais atento, e ele ficará ainda mais atento, sobretudo numa eleição municipal, que está muito próximo à sua casa, que está muito próximo ao seu bairro, que está muito próximo àquelas melhorias que ele deseja, né, em relação à iluminação, ao pavimento, questões à simples, creche. Né? Questões simples, mas que têm o quê? Que tem uma relevância direta na qualidade de vida do próprio cidadão. Então, a impressão que eu tenho é que nas eleições municipais deste ano, nós teremos um eleitor ainda mais atento, em razão desse cenário catastrófico que nós estamos na esfera nacional. Nós estamos aí engatinhando numa democracia brasileira, né? E a democracia ela tem que ser aperfeiçoada, né? Debatida e aperfeiçoada, não é... Tem gente até defendendo, assim, pouca gente defendendo uma volta de um governo militar, enfim. Mas a democracia deve ser debatida e aperfeiçoada, não é mesmo? Exatamente. Eu sempre digo, a geração que nos antecedeu, ela lutou pela conquista da democracia. Cabe à nossa geração agora a manutenção dessa conquista. E assegurar essa manutenção não é fácil. Por quê? Porque exige um envolvimento também da nossa parte. E a descrença não é um elemento positivo. Até porque nós podemos fazer a crítica em relação ao funcionamento, mas não à democracia. A democracia é um elemento vital para poder dar o quê? Uma condição de sobrevida para uma sociedade como a nossa, que é plural, que é complexa, que tem várias perspectivas. Não há possibilidade de você ter uma gestão de uma sociedade como essa, uma perspectiva autoritária. É fundamental a presença da democracia. O cidadão respira política, né? Todo dia, né? Ele mesmo assim, não gosta, não participa. Mas ele vive as consequências da política dele, ele faz a política dele, não é mesmo? Com toda certeza. Mesmo que ele não tenha envolvimento, muitas ações acabam afetando a sua vida pessoal. Uma questão muito simples. A crise política e a crise econômica hoje no país, ela é ou não é sentida por todos nós, sobretudo no nosso bolso? E isso é consequência de ações políticas que refletiram no bolso de todos nós. Muito obrigado pela presença, Clodomiro Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Esse foi o Jogo do Poder.